O texto bíblico não fala qual lado, mas a gente pode imaginar que talvez o lado um pouco mais à esquerda, onde está localizado o coração, aí perfurando a cavidade pulmonar e também a cavidade cardíaca, tem justificaria um líquido já acumulado, até pela própria postura também. Você vai acumulando e vai tendo o extravasamento de líquido dentro do corpo. Isso é possível, então, sustentar um corpo a partir disso, pregos nos calcanhares, ter esse banco? É uma coisa possível de segurar um corpo assim? Eu ia até pedir para postar, eu tinha deixado as evidências científicas, isso tem sido objeto de muito estudo, viu, Vilela? Ao longo aí de décadas, até de século. A primeira publicação sobre isso foi ainda no século XIX. E como eu comentei no começo, eu até me surpreendi com tantos estudos em jornais científicos importantes. Obviamente nós não temos tantas evidências, não é algo que ninguém mais vê acontecendo. Mas existem sim relatos históricos, da arqueologia e também em guerras algumas situações semelhantes foram identificadas, então para ver o efeito disso. É até interessante falar que fizeram até tentar reproduzir estudo com voluntários que deixavam numa posição que seria de um crucificado, essa posição mais vertical, que é retratada de maneira geral, para tentar ver qual que seria aquele efeito sobre a respiração, sobre, enfim, os batimentos cardíacos, etc. Então, aqui é um resumo, vejam vocês, causas possíveis, né? Então, ruptura cardíaca, falência cardíaca, choque hipovolêmico, síncope, acidose, asfixia, arritmia, mas asfixia, embolismo pulmonar, enfim, algo que a própria questão aqui psicológica, e alguns até questionando se realmente morreu, se a cruz mataria, da forma que é relatado na narrativa bíblica. Passa o próximo, por favor. E essa segunda publicação um pouco mais recente, tem um outro slide que mostra, aliás não, é a antiga que era essa que é a mais recente, sim. Vejam aqui também várias publicações com as referências, discutido por médicos, por fisiologistas, por pesquisadores. Asfixia parece o principal mecanismo que se chega à conclusão, mas não isoladamente, né? Então, como o Rodrigo falou, nessa posição você está aqui estirando um pouco a musculatura. O que é normal? Quando nós inspiramos, nós inspiramos e expiramos. Se você está, de certa forma, abrindo a caixa torácica, a inspiração se torna algo passivo. E aí o esforço é para expirar. Tá. E você precisa usar essas musculaturas, como o Rodrigo comentou, mas com o indivíduo ali pregado, né, numa cruz, ele acaba não tendo movimento, e imagina a dor também que você tem junto. Então, o trauma cardiovascular, o choque, eu acho que é um provável mecanismo associado, o choque hipovolêmico, porque nessa sequência toda que a gente estava discutindo, essas 24 horas e que vai se agravando nas últimas horas, existe uma perda de volume por conta do que sofreu, por conta dos espinhos, por conta do suar sangue, desidratado, sem estar recebendo hidratação adequada. Então, provavelmente, esse é um estágio onde já está num processo de choque hipovolêmico, não está conseguindo ventilar, asfixia. Pode retirar, por favor. Essa sensação de asfixia, pouco oxigênio entrando na corrente sanguínea, e aí começa a comprometer os tecidos. Esses tecidos eles vão também perdendo a sua função, então vai se perdendo líquido internamente, né, vai separando, vai passando para outras cavidades, até o momento que o Rodrigo comentou, que é descrito, né, na escritura, que onde tem uma lança, né, que ela é perpetrada contra o corpo de Jesus, e sai água e sangue. Então, o que seria essa água e sangue? Provavelmente, então, você tem perfuração aqui de cavidades, talvez um derrame pleural, derrame pericárdico, onde você tem ali já... Acho que tem até uma imagem disso aí. Soro, né? Mais esbranquiçado, que relata como água, e alguma outra cavidade, talvez o próprio coração, onde você tem, então, sangue saindo, né? É uma coisa
E isso tudo baseado nesses estudos, né, que tentaram se aprofundar bastante com as informações que existem e também o que a gente conhece de fisiologia. Eu não sei se com aquela imagem, doutor, fica mais claro para o pessoal. Pode, por favor. Tem uma imagem aí, Lenin, que é Jesus assim com alguém enfiando a coisa assim, mostrando o coração por dentro e tal, que eu acho que vai ilustrar melhor o que ele tá dizendo, para a gente tentar entender o que aconteceu. Mas algo interessante dessa narrativa é que tem até aqui uma citação de um dos jornais que fala o seguinte, que os romanos, esse era um método muito utilizado, né, pelos romanos. Não é esse não. Isso aí é só a reconstrução do Tosias. Muito utilizado pelos romanos de execução, né, de criminosos, enfim, condenados. E havia sim essa preocupação de saber, tinha uma citação que ninguém desce vivo da cruz, né? Então, para chegar com uma lança ali, eram indivíduos que estavam acostumados a fazer isso, né? Eles tinham motivo para fazer, sabiam aonde avançar. A descrição bíblica é que foi um centurião que foi lá fazer isso. E o aspecto do líquido que saiu para ele já era um indicativo que realmente o indivíduo estava sem vida, né? Está falando do sangue e água. Sangue e água, exatamente. Olha lá, o que é isso, Rodrigo? Eu vou ler a passagem bíblica, que aí ele dá a explicação médica. Tá. Eu queria só fazer uma pergunta que fizeram aqui, né? Como pode Jesus, a Maria Macileide, como pode Jesus ter sido furado pelos calcanhares se nas escrituras diz que nem o osso seria quebrado? Não foi, né? Boa pergunta. Porque ali no calcanhar você está pegando justamente a parte da cartilagem. E mesmo assim foi furado, não foi quebrado. Nem o osso seria quebrado. Entendeu? Ali não seria uma questão de quebrar. Ele foi furado na parte da cartilagem aqui, porque você tem o tendão, tem a cartilagem. Então você consegue ter uma firmeza que segura o corpo, mas não quebrou nenhum osso. Não houve necessidade de ruptura de osso. Mas provavelmente, assim, do ponto de vista de causa, se a gente pudesse falar, é um combinado dessas causas todas, não tem uma causa isolada, são muitos fatores que estavam acontecendo simultaneamente que levaram a um colapso, a uma falência total dos órgãos, rapidamente. Não, é que a pergunta dela é diferente, a questão por que a gente sim, eu entendi. Só antes de você comentar, eu só queria complementar, mas por favor. Eu quero ler a passagem bíblica que diz assim, João capítulo 19, versículo 31 em diante. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tiradas da cruz. Então, das cruzes. Então você sabe, né? Porque aí a pessoa morre mais rápido. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus. Primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. Ou seja, João sempre falava de si na terceira pessoa. É o discípulo amado, mas era ele mesmo. Ele viu isso. Então ali eu não sei se isso facilita a sua explicação. Sim, doutor, provavelmente o que pode ter acontecido nesse desenho. O texto bíblico não fala qual lado, mas a gente pode imaginar que talvez o lado um pouco mais à esquerda, onde está localizado o coração, aí perfurando a cavidade pulmonar e também a cavidade cardíaca, tem justificaria líquido ali, né? Com líquido já acumulado, até pela própria postura também. Então você vai acumulando e vai tendo o extravasamento de líquido dentro do corpo. Isso até que eu ia lhe perguntar, porque na época do Covid, quando a pessoa estava com o problema do vírus e tudo mais, uma das coisas que o pessoal falava mais é a bulimia pulmonar, né? Embolia pulmonar, e também líquido no pulmão, aquela coisa toda que dificultava a respiração e tudo mais. Então, numa situação dessa também, o pulmão pode acumular líquidos. Pode acumular, também, vai fazendo uma congestão e vai prejudicando a respiração e tudo exatamente. Mais. E esse líquido pode ter sido o que vazou aqui. Sim, pode ser. E você vê que a postura do crucificado ali, embora essa foto aí está mostrando aquele formato que não é bem o mais defendido hoje, mas ele ilustra algo similar que é como o corpo era torcido de maneira que o ciático ali grita, né? Você tinha, voltando aqui para uma pergunta que você tinha feito, acabei não respondendo, se
a mão, né? Um Da prego palma. na mão Você aguentaria, não? poderia sustentar um corpo, Rasgaria, né? ou seria mais aqui na região do punho. O que esses estudos mostram, tá? E baseado em alguns achados também de situações semelhantes, é que se fosse apenas um prego na palma da mão, não sustentaria. Precisaria ter uma corda também, alguma coisa a mais, ou Sim. já se fosse no punho, sim, poderia sustentar. É o que os estudos mostram. Se bem que tem um outro detalhe também, que o doutor... Aqui tem alguns que defendem a possibilidade de ter sido Sim. na mão, porque tendo a sedícula, que é o banquinho... Assim, se tiver. Eu digo se não tiver nenhum outro apoio. Tendo sedícula, Isso. então ele não Isso. rasgaria, né? Isso. Porque Com apoio, sim, mas sem o apoio... Porque Isaías não fala, sei. nas palmas das mãos te tenho Sim. gravado, e ele mostrou para Tomé as mãos e os pés. Sim. Então aí tem duas explicações. Um pensa que Yad pode ser tudo isso aqui, ou que ele mostrou para Tomé só as palmas das mãos. Sim. E tem Mas uma coisa que se mostra muito, todos esses artigos, é que, como você bem comentou, Rodrigo, a grande variabilidade, né? Como os romanos faziam isso, assim. sem média execução, né? E sempre com tons de crueldade. E tem um doutor chamado Frederick Zugby, que você mencionou aquela hora que usaram até cadáveres e tudo mais. Ele foi um deles, ele era um anatomista de Nova York, meio malucão. E ele usou tanto voluntários que ele criou um tipo de luva especial que ela tinha a mesma rigidez de uma pele humana. Sim. E ele colocava as pessoas para lá e ele percebeu que o corpo não inclinava, né, nesse forma humana, que foi depois do Yohanan Ben Hagakol. E ele também usou cadáveres de indigentes, ou que a medicina dava, e ele colocou e o corpo não caía, porque quando você coloca os pés para trás, daquele jeito que eu falei, e apoia a sedícula aqui, o corpo ele não tomba para frente, ele fica forçadamente para trás, porque se eu prego aqui, ó, Entendi. ele não tem como cair para frente, só que isso dificulta demais a respiração, então é uma coisa humilhante, a pessoa... Ela ficava agonizando dias e dias ali, era insultada vez pós vez, sabe? Então, assim, era algo terrível. E eu fico até muito emocionado de falar isso. E de um lado de um médico, né? Até agradeço ao doutor Ricardo por ter vindo aqui, porque ser médico clínico, acadêmico como ele é, diretor da faculdade de medicina, em Hortolândia, né? Que lá é no mesmo UNASP que eu dou aula, só que no campus Hortolândia. Faculdade de Ciências Você Médicas. conheceu o campus de Engenheiro Coelho, onde tem o museu. A Faculdade de Ciências Médicas fica no campus de Hortolândia. E ele é o diretor de lá, um dos coordenadores e diretor do curso. E que ele falaria com mais propriedade essas questões médicas do que eu. Agora, apesar de toda a alegria e satisfação de estar com o médico aqui, o que eu vou falar agora no programa parece que vai desautorizar tudo o que ele falou e toda a conversa que tivemos até aqui. Sabe o que eu vou falar? Tudo isso que foi descrito aqui não foi nada. Como assim? A angústia maior que Cristo passou foi a angústia espiritual. Porque se Jesus sofreu apenas a parte física, que diferença haveria entre a morte de Jesus e a morte de uma outra pessoa que também morreu crucificado? Jesus não foi o único crucificado. Tinha dois ladrões do lado dele. Tinha dois ladrões do lado dele. E a descrição médica que você deu aqui para a crucifixão valeria para Jesus ou para qualquer outro dos milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que foram crucificadas. Então, se eu não fosse um religioso, eu perguntaria assim, tá, que pena que Jesus passou por isso, mas qual a diferença? Qual a diferença? A diferença, meus amigos, não está naquilo que nós vimos, mas está naquilo que nós não vimos. O Vilela tá com um crucifixo aqui no peito. Não sei se dá para mostrar aqui, olha. Por que você tem a representação de Jesus crucificado e não de Yohanan Ben Hagakol ou qualquer outro que foi crucificado? Não é tanto a dor física. Ela foi importante, impacta a gente. Mas não é ela que torna o sacrifício de Jesus diferente. Se torna apenas mais um. Mas a dor espiritual que ele passou, ninguém experimentou. O livro de Hebreus fala que ele sofreu a morte por toda a humanidade. Isso significa, Vilela, doutor Ricardo, você que está me assistindo, pensa agora naquele momento de maior angústia de sua vida. Você quase acabou com sua vida, que você pensou que não tinha mais saída. Pensou?
Pensa em todos os momentos angustiosos da sua vida. Pensa em toda a culpa que você já carregou por alguma coisa que você fez de errado. Agora multiplica isso pelos bilhões e bilhões de vidas que estão ou já passaram por esse mundo. E ainda por aqueles que vão nascer. Pega tudo isso e coloca num único ser humano, Deus em forma humana, na cruz do Calvário. Foi a cruz, foi a dor de Cristo naquele momento. Quando ele clama, Elahi, Elahi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Uma ruptura de dor terrível. E logo depois, quando ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele estava entregando realmente a vida para que eu e você possamos não sofrer para sempre. Então sabe o que significa tudo isso? Eu vou dizer para você. Toda a dor que eu já enfrentei, que eu enfrento, ou que você enfrenta, ela tem data de validade. Sabe por quê? Porque ele morreu na cruz do Calvário. É porque ele morreu na cruz do Calvário que você pode ter esperança hoje de rever, através da ressurreição, aquele ente querido que a morte levou. É porque ele morreu na cruz do Calvário que você hoje tem a possibilidade de ser salvo, aceitando-o como seu salvador pessoal. É porque ele morreu na cruz do Calvário que talvez você hoje tenha a oportunidade de estar vivo, desdenhando de tudo isso. Se você gostou, deixe seu like, comente o que gostaria de ver por aqui, se inscreva e ative as notificações para receber mais conteúdos como este. Deus abençoe.